Continuando então nessa série em que a gente está falando sobre como montar a ficha de um personagem para a Ordem Paranormal, a gente já redistribuiu os atributos do personagem que a gente está criando, o Rogério. Mas agora a gente vai falar sobre o restante da ficha dele, mais especificamente sobre perícias e origem, e o que significa cada um desses campos. A ideia aqui não é deixar essas explicações curtas, eu estou tentando mastigar e delinear o máximo possível sobre o sistema, de uma forma que fique bem explicadinho, tintim por tintim, e como se fosse uma trocação de ideia. Se você quer uma referência mais rápida, você pode se referenciar direto ao conteúdo que já existe de Ordem Paranormal. Você pode se referenciar à própria SRD, ou até mesmo na Wiki você vai encontrar bastante informação sobre o sistema. Agora, se você quer entender tintim por tintim, até porque esses vídeos não estão servindo simplesmente só como um conteúdo para o meu canal, mas também é um conteúdo utilitário para os jogadores da minha mesa. Então aqui, vamos falar sobre perícias. Se você olhar na sua ficha, você vai ver que você tem diversas perícias aqui, é uma parte bem extensa que toma a maior parte da sua primeira página na ficha, certo? Você vai perceber que tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro vamos entender o que é isso aqui e depois a gente vai falar sobre as fichas, como ler essa parte aqui, tá? As perícias, elas estão bem divididas em algumas coluninhas aqui, onde você tem o nome da perícia, quais são os dados, ou seja, qual é o atributo a qual essa perícia pertence, certo? Vamos dizer que a perícia é como se a gente tivesse, de uma forma bem minuciosa, dividido cada um desses atributos em habilidades relacionadas a eles. Então, por exemplo, a gente tem acrobacia, que se faz com agilidade, ou um teste de adestramento, que se faz com presença. Mas, eventualmente, o mestre pode pedir um atributo diferente para você rolar uma perícia. E isso tudo vai depender muito de mecânica. Aqui a gente vai falar do básico, beleza? Além da coluninha de dados, a gente tem a coluna de bônus, que é uma somatória total do que você vai adicionar quando você fala dessa perícia aqui. Esse bônus nada mais é do que a somatória entre treino e outros, ou seja, outras fontes de bônus. O seu treino pode ir de 5 a 10 até 15. Outras fontes podem vir de equipamentos, podem vir de rituais que te dão um bônus temporário e etc. Tudo isso você pode ir adicionando na sua ficha para ficar mais fácil de você fazer os seus testes. Teste é uma outra parada que a gente vai falar depois, quando essa ficha toda estiver montada. No rodapé da seção das perícias, você vai reparar que a gente tem duas informações aqui. C, significando penalidade de carga, e esse asterisco, significando que essa perícia só pode ser rodada, só pode ser somada, se você tiver treinamento nela. Isso tudo vai influenciar nos seus testes, que é se você vai se sair bem ou não em um teste, ok? Vamos dizer, por exemplo, que você precisa fazer um teste de acrobacia. Então você quer dar uma cambalhota. Você teria uma penalidade de carga caso a sua carga estiver acima da sua capacidade comum. Então vamos dizer que você está carregando uma mesa e aí você quer dar uma cambalhota. Você está carregando uma mesa muito pesada. Se você não é uma pessoa forte o suficiente que consegue carregar essa mesa sem te dar uma penalidade de carga, você vai ter um problema para poder fazer esse teste. Dentro dos livros oficiais você vai encontrar os testes, mas também algumas subdivisões de como você pode aplicar esse teste. A maior parte dessas explicações funcionam melhor para o mestre. Então o mestre vai sempre ter a função de te direcionar para você entender o que é essa característica, essa habilidade dessa perícia e para que você pode aplicar ela. O mestre também pode não se limitar somente ao que está no livro de regras. As regras são sempre sugestões de como você tocar o livro, de como você tocar o jogo, de como você tocar a sua história. Mas o mestre pode sempre mudar. Mas você, enquanto jogador, também pode dar uma proposta de como você gostaria de utilizar essa perícia em algo que talvez ela não, obviamente, se aplicaria. Então, entender pro lado do jogador o que significa a perícia, significa a possibilidade de você tentar furar a bolha, pensar fora da caixa e fazer uma parada muito diferente, que geralmente é o que faz a história ficar ainda mais legal. Então eu vou dar alguns exemplos bem básicos de para que você utilizaria cada uma dessas perícias. Quando a gente está falando de acrobacia, por exemplo,
Eu tô falando não somente da tal da cambalhota que a gente mencionou agora há pouco. Eu posso, por exemplo, também estar falando para você pular um muro. Eu quero pular um muro relativamente alto. Eu preciso fazer um teste de acrobacia para ver se eu não tropeço, se eu estiver numa cena de perseguição. Se você estiver fazendo isso com um pouco mais de tempo, talvez você não precise de tanto esforço. Então aí talvez você não precise de um teste. Isso vai depender de quem você é. Às vezes seu mestre pode falar, porra, você tem um treinamento bem alto na sua perícia. Então pode dizer que você nem precise fazer o teste. A acrobacia também pode se aplicar, por exemplo, pô, eu quero passar num lugar muito estreito, ou eu tô tentando passar a milhão por alguém, eu quero passar debaixo das pernas do meu parceiro para poder alcançar o outro lado, alguma coisa assim. Então, agilidade vai se aplicar nesses momentos. Adestramento vai servir diretamente para você se relacionar com bichinhos. Então, se você tem um cachorro, você tem um gatinho, você tem um periquito que seja, você pode usar um teste de adestramento para conseguir que o bichinho te obedeça. Você quer pedir a patinha para um cachorro. Ou, por exemplo, você quer fazer um pss pro gatinho da rua e o gatinho da rua vira até você. Você está tentando tirar um bichinho do perigo, por exemplo. Ou, por exemplo, você está invadindo algum lugar, vamos dizer que você acabou de fazer um teste de acrobacia, você pulou um muro do ferro velho, porque você tem que encontrar alguma parada que está dentro lá do barracão dos caras. Só que quando você cai ali, o cachorro que protege o lugar tava logo do seu lado. E aí você não tá afim de tomar uma mordida na bunda. Então tu vai fazer um teste de adestramento para ver se você consegue fazer o cachorro ficar calmo. Se você falhar no teste, pode ser que você tome um nha na sua bunda. Ou pode ser que o cachorro fica tranquilo e ele vira a barriguinha para você. Tudo vai depender do seu teste. Artes é uma parada muito em aberto. Então, assim, tipo, não é um teste que você vai fazer com muita constância. Principalmente se você não for uma pessoa treinada. Aqui, no próprio sistema, já fala que é uma perícia que você só faz se você tiver treinamento. Assim como o adestramento. Arte, você só consegue fazer um teste decente no momento em que você estiver tentando impressionar alguém. Então, vamos dizer que meu personagem é um mímico. E eu tô tentando manter alguém... manter a atenção de alguém enquanto meus parceiros estão ali por trás dando a volta no bagulho para poder invadir aquele prédio. Então aí eu vou rolar um teste de artes para ver se eu consigo prender a atenção dessas pessoas. Você pode fazer isso sendo uma pessoa música, sendo uma pessoa pintora, que seja. Você pode fazer também um teste de arte se você estiver querendo fazer, por exemplo, o desenho de um retrato falado, alguma coisa assim. Então tem várias aplicações, o mestre pode sempre chamar essa parada para você. Mas agora, por exemplo, algumas coisas que vão se relacionar se você tem um personagem que é fotógrafo, seu personagem fotógrafo geralmente ele vai usar outro teste para fazer fotografias específicas. Então, artes acaba ficando uma parada bem flexível, dependendo do que você vai utilizar. Essa outra perícia eu vou falar daqui a pouco. Atletismo, basicamente, é tudo relacionado à presteza física que não seja ser ágil ou flexível. As perícias de agilidade, elas vão estar sempre relacionadas a ser rápido, ser flexível ou alguma coisa do tipo. As perícias de força, elas vão estar relacionadas a não só a característica específica e intrínseca de força, mas também a coisas mais, como a própria perícia diz, atléticas. Então, por exemplo, nadar, você empurrar alguma coisa, eu quero levantar uma caixa pesada, eu quero tombar um móvel na frente de uma porta. Para isso, você vai utilizar atletismo. Vamos dizer que a gente tem 3 personagens que estão participando de uma corrida, certo? A gente tem vários tipos de corrida. A gente tem uma corrida de, por exemplo, 100 metros rasos. É uma corrida de explosão. Eu preciso ser muito rápido. A explosão vai me trazer o vetor de velocidade. Logo, é um teste de força, não um teste de agilidade, certo? Eu não estou tentando desviar de obstáculos. Agora, por exemplo, a 100 metros rasos com obstáculos, eu tenho que fazer testes de atletismo para ver o quão rápido eu consigo correr e um teste de acrobacia para ver o quanto eu consigo desviar bem daqueles obstáculos que eu tenho no meio do meu caminho. Mas você também tem maratonas. A maratona não fala muito sobre explosão, fala sobre resistência. Então, quando eu estou fazendo uma cena de fuga, por exemplo, vamos dizer que tem um monstro correndo atrás de nós temos que correr desse bichão, a gente tem que fazer um teste de atletismo para ver se eu consigo dar uma explosão e sair na frente de todo mundo. Se eu falhar num teste de atletismo, aí pode dar bigode para mim. Agora, se eu tenho que
correr pra cacete e quem tá perseguindo sou eu, às vezes pode não ser sobre um teste de atletismo. Às vezes eu preciso só continuar correndo até eu conseguir alcançar aquela pessoa. Aí a gente está falando mais sobre a sua resistência do que sobre a sua explosão. Eu, como mestre, pediria um teste de atletismo com vigor. Então, basicamente, atletismo vai estar sempre relacionado a presteza física que não seja relacionada à flexibilidade ou agilidade, tá? Ou reflexos, por exemplo. Atualidade é você saber de tudo um pouco. A atualidade vai falar, por exemplo, você ouviu alguém falando sobre um ator X. Você vai fazer um teste de atualidades para você saber se você tem conhecimento sobre o ator X. Ou, por exemplo, se você leu o livro tal. Ou se você está ciente da trend que está rolando no Tico-Teco sobre tal coisa. O teste de atualidades ele vai se aplicar para esse tipo de coisa. Ciência vai falar principalmente, por exemplo, sobre... eu quero identificar que substância que é essa aqui que eu achei no chão. Eu quero saber se esse sangue que tá meio esverdeado tá envenenado. Ou, por exemplo, eu quero analisar alguma coisa num laboratório. Esses tipos de coisas você vai usar ciência, certo? Ah, mas eu quero ver se essa pessoa está doente. Depende. Depende de que tipo de personagem você é. Se você é um biomédico, você não vai, talvez, usar medicina. Você vai usar ciências. Se você é um médico, você vai usar medicina. Então, depende, tá? Ciência é sempre uma parada muito específica, geralmente para poder investigar com embasamento, certo? Então, quando que eu posso utilizar a ciência? Vamos dizer que eu tenho acesso a um laboratório, eu recolhi amostras numa cena de investigação, eu quero entender o que é aquilo. Eu encontrei um lodo escuro, viscoso, fedido, eu quero entender o que aquilo é. Se eu quiser investigar em laboratório, eu vou realizar um teste de ciência. Mas se eu quiser investigar de outra forma, tem outras perícias que vão servir para isso, e a gente vai falar mais tarde. Porque você pode enxergar as coisas por múltiplas visões diferentes. Você pode tanto forçar a sua cabeça para entender algo que está acontecendo, você pode utilizar dos seus conhecimentos básicos, né, seu conhecimento basal, digamos assim, para poder entender algo, conhecimento previamente adquirido, ou você pode utilizar do outro lado, do seu conhecimento paranormal e ocultista, para conseguir o mesmo resultado. Então tem várias formas de você conseguir abordar isso. O crime também é uma parada bem específica. Você só pode fazer esses testes se você for treinado. E aí, basicamente, crime vai se aplicar quando você tiver, por exemplo, um kit de arrombamento, eu quero abrir uma porta. Ou se eu quero pegar alguma parada do bolso de alguém sem essa pessoa perceber. Ou alguma coisa do tipo. Ou quero furtar alguma coisa. Crime. Ah, eu quero falsificar um documento. Aqui entra a variedade de tipos de teste que você poderia fazer, por exemplo. Eu quero falsificar um documento. Quem é você? Você é uma pessoa que é habituada a falsificar documentos, um crime. Você é uma pessoa que, através de tecnologia, conseguiria falsificar um documento. Ou você é só uma pessoa que é muito artística e conseguiria falsificar uma assinatura, por exemplo. Então, um teste de crime poderia servir para esse tipo de caso, mas se eu quisesse tentar fazer esse teste com artes ou com tecnologia, eu poderia fazer. Então, tudo cabe da sua negociação e da sua lábia trocando ideia com o mestre. Às vezes, a pessoa que está mestrando vai flexibilizar isso para você, mas às vezes a pessoa que está mestrando pode só simplesmente querer seguir as regras à risca. Eu, pessoalmente, não gosto, acho bem chato. Então eu gosto sempre de flexibilizar pra gente contar uma história legal. Diplomacia, aqui é top, tá? Aqui é o que você vai usar com o seu mestre pra você conseguir o que você tá querendo. Diplomacia nada mais é do que a interação com outras pessoas. Nesse caso, especificamente falando de diplomacia, você tá dialogando. É o seu poder de persuasão. Se você quiser de outra forma conseguir o mesmo resultado, você pode utilizar enganação. Eu sei exatamente o que eu quero de você, ou eu estou tentando te convencer de algo. Eu posso te convencer com argumentos, com diplomacia, ou eu posso te convencer sendo muito convincente, metendo o loucão pra cima de você. Aí eu estou fazendo um teste de enganação. Enganação não serve simplesmente só pra fala, tá?
Se eu estou tentando, por exemplo, fazer um truque de mágica, vamos dizer assim, eu poderia pedir um teste de enganação ao invés de com presença, com agilidade. Porque aí eu quero que você engane uma pessoa, mas sendo ágil com as suas mãos para fazer a moedinha desaparecer e aparecer atrás da orelha da pessoa, tá ligado? Isso pode ser uma aplicação. Então, a perícia em enganação vai servir para esse tipo de caso. Lembra que a gente tinha falado, se você corre uma maratona, você precisa aguentar correr pra caralho. Se você precisa explodir nos 100 metros rasos, você vai usar atletismo com força. Agora, se eu quiser que tu aguente essa porra no corre, eu posso pedir um teste de fortitude, que nada mais é de o quanto você consegue tancar esse... Quando eu tinha falado sobre os testes de corrida, por exemplo, eu tinha falado sobre o exemplo da maratona, em que eu poderia pedir um teste de atletismo com vigor. Mas se eu quiser falar, por exemplo, porra, cara, você tá correndo faz 2 horas, seu corpo tá começando a se exaurir, eu preciso saber o quanto você ainda consegue correr. Eu pediria para você um teste de fortitude. O teste de fortitude com vigor, ele vai dizer basicamente sobre o quanto você aguenta. Não só você no seu sistema respiratório, o quanto, por exemplo, o seu pulmão aguenta continuar correndo que nem louco, o quanto suas pernas conseguem aguentar você correndo. Mas também, a gente pode estar falando, por exemplo, de se você consegue sobreviver a um envenenamento. Se você consegue aguentar tomar um puta num choque, tá ligado? Se você consegue aguentar o enjoo de estar dentro do navio e não se vomitar inteiro. Então, tudo isso pode se aplicar na perícia de fortitude. Furtividade, aqui já entra naquela parada de você ser um pouco mais sutil, ser um pouco mais flexível, de agilidade. Furtividade, basicamente, é para você se esconder ou para você fazer coisas escondidinho. Então, um teste de enganação com agilidade pode funcionar se você tiver uma boa lábia para o seu mestre. Mas você pode utilizar o teste que é propício para isso, que é fazer um truque, por exemplo, com furtividade. É você conseguir, de uma forma muito discreta, fazer a moedinha aparecer atrás da orelha da pessoa. Obviamente, isso vai servir para você se esconder de alguém, para, por exemplo, uma cena de furtividade que existe dentro do sistema de sobrevivendo ao horror, você precisaria fazer teste de furtividade para que a pessoa ou a criatura que está te perseguindo não te encontre. Essa perícia também é afetada por carga. Então, se você tiver com excesso de carga, por exemplo, eu estou carregando alguém, um aliado meu acabou de cair no chão, e aí eu preciso pegar essa pessoa e garantir que ela esteja segura, mas eu estou fugindo de uma criatura e eu preciso me esconder junto com essa pessoa que eu estou carregando. Eu vou ter uma penalidade por estar carregando mais do que eu aguento normalmente. E não é sobre, tipo, porra, resistência física se eu consigo carregar muito esse peso pra caralho. Às vezes você consegue segurar esse peso, mas fazer algo a mais, além de estar carregando esse peso, é diferente. Então, é para isso que esse teste de furtividade serve, mas eventualmente a penalidade pode influenciar ou não nesse teste. Iniciativa é o quão rápido você começa uma cena de combate, uma cena de fuga. Basicamente é quem vai começar a correr primeiro. Quem vai começar a dar soco primeiro. É basicamente isso, tá? Iniciativa não tem muito segredo. É uma mecânica que vai funcionar, às vezes até no momento de tomada de decisão. Quando você vê que você, por exemplo, você não precisa necessariamente estar dentro de um ambiente de combate, tá? Eu acabei de lembrar de uma cena aqui, por exemplo. Eu tenho 2 jogadores que estão disputando apertar um botão ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, a pessoa A, ela tem 3 de agilidade, a pessoa B tem 1 de agilidade. Mas a pessoa A não tem treinamento em iniciativa. A pessoa B tem treinamento em iniciativa. Então essa pessoa vai rolar um teste, essa outra vai rolar um teste e somar o treinamento da iniciativa. E pode ser que a pessoa B chegue nesse botão mais rápido. Só que isso vai depender de quem rolar a iniciativa primeiro. Ambos estão à mesma distância, elas precisam de uma rodada para chegar nesse botão.
quem rolar a iniciativa primeiro consegue chegar nesse botão primeiro. É basicamente isso. Então, fala também sobre o seu reflexo para conseguir tomar ação. Tá? Tomar iniciativa. Intimidação é a terceira forma de você convencer alguém. Você pode resolver as coisas num papo. Você pode resolver as coisas sendo mau caráter e mentindo. Ou você pode resolver as coisas botando medo nas pessoas. Intimidação vai funcionar bastante para pessoas que são, por exemplo, muito fortes. Ou pessoas que têm argumentos muito bons. Então, não necessariamente eu preciso de uma pessoa que pareça um gurilão gigantesco, tipo um armário, para poder intimidar uma pessoa. Às vezes pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento da lei, por exemplo, e aí vai fazer um teste de intimidação para cima de um policial que está fora de jurisdição tentando apreender algo. E aí a pessoa faz um teste de intimidação falando, truta, de acordo com o artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, você mamou, tá ligado? Pode ser. Então, um teste de intimidação também cabe nesses pontos. Ou você pode diretamente ameaçar. Parça, se você não der marcha, você vai mamar. Então, são várias formas diferentes de botar a pessoa pra mamar. Investigação. Investigação é diferente de percepção. A gente vai falar de percepção daqui a pouco. Investigação é, de forma ativa, buscar por algo. Tentar compreender algo, raciocinar sobre algo. Certo? Então, por exemplo, numa cena de investigação, em que eu estou tentando encontrar pistas, eu vou fazer um teste de investigação para ativamente encontrar algo. Tá? Essa é a minha interpretação sobre a perícia. Tá? Eu trago isso de outros sistemas, de outros RPGs, em que a gente tem, por exemplo, insight e percepção, por exemplo, de D&D, que também funcionaria. Esse mesmo raciocínio, tá bom? Luta é único exclusivamente para acertar outra pessoa. Então você quer... A pessoa tá te agarrando, por exemplo, ou você tá preso no meio de uma corda, né? Você caiu numa armadilha, você agora tá preso de ponta cabeça numa árvore. Agora você precisa fazer um teste de luta, força contra a corda, para ver se você consegue se soltar e ficar livre. Ou, por exemplo, uma pessoa está te agarrando, ou, por exemplo, você quer acertar um socão na boca da pessoa que você não conseguiu convencer no papão a mamar. Agora você vai botar um bem colocado na boca da pessoa, e aí você vai partir para agressão. Geralmente, quando você vai fazer um teste de luta, vai acabar sendo necessário também um teste de iniciativa, porque nem sempre a gente resolve as coisas no soco. Então, eventualmente você vai precisar entrar num combate. A maior parte das vezes em que você vai ter que fazer um teste de luta, inclusive, vai ser dentro de um combate, tá? Já com iniciativa rolada e tudo. Mas pode acontecer outras circunstâncias, tá ligado? Às vezes os jogadores na mesa, assim, as pessoas jogadoras vão querer um socar o outro, e aí eu só deixo, faz um teste de luta aí e você se resolve na sinceridade. Só que aí tem que socar na vida real também, que é mais legal. Mentira. Medicina, então, vai entrar lá como contraponto da ciência, mas principalmente, por exemplo, tem uma pessoa que tá sangrando, eu preciso estancar o sangramento. Teste de medicina. Eu tô com intoxicação, eu preciso saber que remédio tomar. Medicina. Esse sangue aqui tá seco no chão. Há quanto tempo será que esse sangue tá seco? Pode ser investigação. Se você tiver, sei lá, um kit de alguma coisa, pode ser ciência. Para você ver se tem algum fator de deterioração desse sangue, se ele já começou a decompor. Enfim, tem várias formas de fazer a mesma coisa, mas medicina geralmente é o teste que eu vou pedir para esse tipo de coisa. Ocultismo é outra perícia que você precisa rolar números secos se você não tiver treinamento. Por que o ocultismo é importante? Porque o ocultismo basicamente vai estar falando de tudo que significa o outro lado. Se eu sou uma pessoa que não tem muito contato com o outro lado, eu posso, ou eu sou uma pessoa que não tem muito interesse no outro lado, eu não vou ter um treinamento em ocultismo. O ocultismo geralmente é uma perícia que vai estar mais focada na própria trilha de ocultista. Você pode ser uma pessoa que só investiga o paranormal por curiosidade, mas você não está nem na classe de ocultista em si. Mas é sempre interessante você saber para que serve essa perícia, porque é uma perícia que é muito interessante para utilizar nos momentos específicos em que você está lidando com o outro lado. Porque às vezes um teste de investigação não vai te dar o mesmo resultado
que se você rolasse com ocultismo para analisar aquela mesma folha que está na sua frente, tá certo? Vamos dizer que você encontrou um documento lá que está falando sobre uma passagem bíblica, por exemplo. Você vai ter um teste lá embaixo que vai te permitir fazer um teste específico focado em religião, que é a perícia de religião. Mas se você vê que essa passagem bíblica tem uma menção a alguma parada que parece remeter a algumas outras pistas que você encontrou no caso de um culto ocultista, você pode fazer um teste de ocultismo para ver como aquela passagem se relaciona com aquele culto ocultista e encontrar uma resposta que pode interligar essas pistas e facilitar você chegar em conclusões. Então é uma perícia muito interessante, eu gosto muito dela, e é provavelmente uma das perícias que você vai mais utilizar junto de investigação. A terceira perícia que você vai usar pra caralho, e independente de quem você seja, é percepção. Investigação é encontrar as coisas de forma ativa. Percepção é passivo. Então, é aquilo que está ao seu redor, o quanto você tá atento, é aquela parada do sexto sentido, tá ligado? É o sentido da aranha. Então, tipo, você tá sendo observado. Você tá com aquela sensação de, tipo, caralho, tem um bagulho aqui na minha nuca que tá me avisando que tem um zóio ali naquele canto escuro. Um teste de percepção vai permitir que você realmente perceba o que tá acontecendo, senão você não vai nem sentir. Basicamente, isso é percepção, tá? É um teste extremamente importante para a ordem paranormal. Pilotagem, basicamente, é se você sabe dirigir ou não, tá? Isso aqui vai servir para carteira de motorista, se você sabe pilotar um barco, se você sabe pilotar um trem, etc, etc, etc. Qualquer coisa que você precisa pilotar, que seja motorizado, teste de pilotagem. Isso aqui também treinado. Se você não tem treinamento, você não tem carteira de motorista. Ou seja, se você estiver entrando numa mesa que alguém não tem a perícia de pilotagem e você não tiver a fim de pegar essa perícia, tenta rolar um teste de diplomacia com o resto da sua mesa para convencer alguma pessoa a pegar essa perícia, tá? Senão a locomoção vai ter que ser feita através de Uber para os agentes da sua mesa. Teste de pontaria, basicamente é tacar uma pedra no cocão de alguém, dar um tiro, usar um arco e flecha, qualquer coisa que seja arremessar ou atingir algo à distância, teste de pontaria. Também, se você não tiver teste de pontaria, tá? Aqui não está sinalizado na ficha que ela precisa ser feito como treinado, porque você pode fazer um teste a qualquer momento, não tem problema. Eu não preciso ser treinado em tiro para poder atirar em alguém, mas se eu tentar atirar não sendo treinado em pontaria, eu tenho desvantagem no meu tiro, tá? Isso é importante sinalizar. Então, se você planeja fazer o seu personagem utilizar armas de fogo, por exemplo, considere ter treinamento na perícia de pontaria. Do contrário, seu personagem pode atirar com desvantagem. Pelo menos é a forma que eu gosto de considerar essa perícia para minha mesa. Profissão. Aqui é uma parada muito em aberto, tá? Teste de profissão é o outros, tá ligado? Você tá preenchendo um formulário lá, nada do que você quer fazer se encaixa. Profissão. Geralmente, por exemplo, como eu dei o exemplo lá da pessoa fotógrafa, eu quero tirar algumas fotos de uma cena de crime. Eu posso fazer um teste de artes e aí fazer umas fotos conceitual. Ou eu posso fazer um teste de profissão e aí, enquanto uma pessoa fotógrafa, eu tiro fotos muito boas que podem eventualmente me ajudar a conectar pontos. Então, testes de profissões geralmente vão encaixar aqui. Por exemplo, eu escolhi a origem de médico. Porra, médico nem precisa da perícia de profissão médico, né? Porque você já tem medicina para isso. Mas, por exemplo, uma pessoa psicóloga, você pode ter a profissão em psicologia, e aí, se eu fizer um teste de profissão sendo um psicólogo, eu posso fazer um teste para acalmar uma pessoa, por exemplo. Isso pode funcionar, tá bom? Mas, por exemplo, diplomacia também funcionaria. Profissão costuma ser uma perícia que fica bem de lado, mas ela é muito específica e ela costuma ser legal para umas paradas muito, muito pontual, tá? Por exemplo, um engenheiro, ele pode não querer fazer um teste de tecnologia, pode fazer um teste de profissão em engenharia para arrumar o motor de um carro, por exemplo. Reflexos nada mais é do que o quão rápido você consegue ir. Reflexo nada mais é do que o quanto você consegue desviar
bem ou rápido de alguma coisa, certo? Vai tomar um socão, você pode utilizar o seu treinamento em reflexos para adicionar na sua defesa. Mecânica de combate a gente fala depois, tá? Mas você também pode fazer um teste de reflexo para tentar pegar algo que alguém jogou para você. Então, no meio de uma cena de combate, eu preciso muito jogar esse componente ritualístico pro meu ocultista que tá lá na puta que pariu. Eu preciso fazer um teste de pontaria para arremessar isso pro meu ocultista, e a minha pessoa ocultista precisa fazer um teste de reflexo para tentar pegar a parada no ar. Senão, por exemplo, as cinzas humanas vão cair no chão e vai dar bigode. Por exemplo, é algo que pode acontecer com uma pessoa que é um ocultista cego. A gente tem um exemplo muito, muito claro dentro de Ordem que acontece isso na live. Religião, então, como eu falei, teste de religião, mano. Aqui é quase como equivalente ao que seria o teste de atualidades, mas focado somente para símbolos religiosos. E aqui a gente não está se limitando somente à religião cristã, tá? Aqui pode ser qualquer religião. Esse teste costuma ser uma parada bem pontual, tá ligado? Você não vai utilizar muito, mas eventualmente faz sentido pro seu personagem. Por exemplo, na minha mesa, eu tinha um personagem, que era o Padre Isaac, que era um membro da Ordem. E aí o Padre Isaac utilizava dos testes de religião dele para fazer investigações. E eventualmente ele conseguia provas. Geralmente, o que eu recomendo é você tentar entender qual que é o contexto da sua história. Se sua história vai envolver contexto religioso ou não. E se seu mestre pretende utilizar isso. Porque às vezes você pode acabar gastando uma opção que você teria de escolher uma perícia para o seu personagem simplesmente acabar não usando, tá bom? Mas você pode, de qualquer forma, pegar só pelo flavor, tá ligado? Um teste de religião pode ser útil em muitos casos. Até mesmo para alguma outra coisa. Por exemplo, eu quero... Aqui é um ponto muito específico, tá? É bem engraçado. Vamos dizer que você vai visitar a casa de um casal de idosos que são extremamente religiosos. Você bate na porta deles, você está investigando o bairro, e aí esse casal de idosos, você vê que, tipo, assim que a senhorinha abre a porta, tem um monte de símbolo religioso atrás. Então você pode fazer, ao invés de um teste de diplomacia, fazer um teste de religião para ver se você consegue convencer aquela pessoa a fazer aquele raporte, fazer aquela primeira conexão e mudar a atitude dessa pessoa quanto a você e fazer com que a sua investigação seja favorável com aquela pessoa. Então são vários usos interessantes que você pode ter. As perícias, elas são sempre úteis, desde que você comunique com o mestre ou a pessoa que está mestrando para você saiba utilizar isso de uma forma que permita que essa parada que é tão única pro seu personagem, né? Raramente você vai ter personagens que têm a mesma origem, mesma classe e a mesma perícia. Cada personagem tem pelo menos uma especificidade muito, muito diferente. E isso é o que vai permitir você ter cada vez mais propriedade para contar a história como você quer. Então, se você quer treinar um personagem em uma perícia que não costuma ser muito utilizada, comunique. Quais são suas intenções com isso? E aí a pessoa que está mestrando, ela precisa fazer com que o seu personagem seja relevante para isso. Sobrevivência, aqui a gente vai falar, sobrevivência no mato, tá ligado? Conseguir fazer uma fogueira, conseguir fazer... acompanhar rastros de um pé de barro, tá ligado? Saber identificar se a água é potável para poder beber. Então isso também, por exemplo, acaba entrando nessa parada de especificidade também, mas é um teste muito legal para poder fazer. Por exemplo, você não precisa necessariamente estar no meio do mato, você pode fazer um teste de sobrevivência no meio da cidade para poder, como eu disse, acompanhar rastros de alguém, por exemplo. Tática. Aqui é um teste também que é muito flexível, é muito, muito diferente. Teste de tática você vai fazer para poder preparar uma armadilha ou fazer uma parada para sinalizar na porta quando alguém abrir. Ou, por exemplo, para algumas outras classes, por exemplo, vão permitir que você faça um teste de tática para enxergar uma fraqueza num inimigo ou alguma coisa do tipo. Então, tudo que for estratégia é tática. Tecnologia, mano, é o bagulho que você vai utilizar para fazer uma pesquisa na internet, para você poder jogar na Deep Web e encontrar o que é esse artigo amaldiçoado que estão vendendo nesse leilão online e encontrar informações, investigar, fazer
hackear uma parada, tudo que seja relacionado a essa parte mais tecnológica, tecnologia, tá? Lembrando que você não necessariamente e obrigatoriamente precisa utilizar de tecnologia, tá? Você pode, por exemplo, fazer um teste de atualidades, desde que você tenha internet, para fazer uma pesquisa no Twitter, por exemplo, tá? Então, isso também vai depender do mestre, se o mestre quer flexibilizar ou não essa parada. Mas tecnologia é uma parada muito útil, por exemplo, para se ter quando você tem um personagem que é mais focado na parte de utilizar aparelhos eletrônicos, até mesmo para operar aparelhos diferentes. Por exemplo, tipo um sinal de GPS, você quer operar um rastreador, alguma coisa, testes de tecnologia. Então você não precisa necessariamente ser um hacker, tá? Mas se você pretende utilizar alguma coisa como parte essencial do seu roleplay, tecnologia faz muito sentido para você. A última perícia, bem provavelmente a perícia que mais vai ser utilizada, vontade. Vontade nada mais é do que a sua força de vontade, o quanto você consegue aguentar mentalmente, principalmente, tá? Então, teste de vontade vai ser necessário quando você encontrar uma criatura paranormal, você vê uma cena de crime ou algo grotesco e não ficar biruleibe das ideias, tá ligado? Quanto mais vontade, mais resiliência mental você vai ter para poder tancar essas merdas que você vê no dia a dia. Claro que quando você está criando o seu personagem, você tem uma opção lá de escolher a origem, que vai te dar acesso a 2 perícias, mas escolhendo sua classe vai te dar acesso a outras perícias, algumas já pré-definidas e outras que você vai escolher. Conforme você vai progredindo, dependendo do seu personagem, você pode escolher mais ou menos perícias, ou mais treinamento, se aprimorar ainda mais em uma perícia. Então, rapidinho, explicando sobre o treinamento. Voltando para a ficha, você tem aqui na coluna treino a opção de adicionar o seu bônus de treinamento. Conforme o seu personagem vai adquirindo essa maturidade, vai adquirindo esse conhecimento, você pode avançar de treinado mais 5 para veterano mais 10 até expert mais 15, certo? Então esse é o total de bônus de treinamento que você pode ter direto na sua ficha com perícias. E esse bônus vai ser adicionado em cima dos seus bônus de rolagens, certo? Além de tudo, a fonte outros pode ser influenciada, por exemplo, por um ritual, pode ser influenciada por algum equipamento que você escolher, e aí tudo isso vai ser somado na sua rolagem. Então, por exemplo, o queridão Rogério, vamos dizer que ele tem um treinamento em acrobacia. Se ele precisar fazer um teste de acrobacia, ele vai rolar a quantidade de dados equivalente ao número que está aqui, ou seja, 3d20, mais o treinamento dele em acrobacia. O Rogério só é treinado em acrobacia, então ele tem mais 5. Agora vamos dizer que o Rogério, por exemplo, ele vai fazer um teste de investigação. Investigação, se você olhar aqui na ficha, ele vai rolar com inteligência. Então eu vou rolar 2d20, mais o treinamento que o Rogério tem, que é mais 5, mais o bônus que ele tem de carregar um kit de investigação, um kit de perícia criminal. Então ele tem mais 2 por esse kit. Ou seja, eu rolo 2d20 e somo mais 7 no total. E eu tenho o meu resultado principal. Eu vou falar mais especificamente sobre as rolagens depois, mas agora o ponto principal é entender como funcionam as perícias. Origem é o nosso próximo tópico, e aí a gente finaliza a primeira parte de criação desse personagem.